Bem-vindos ao Falando por Miniaturas, e hoje estamos aqui com uma miniatura muito especial, que é o Dodge Dart GTS de 1968. O Dodge Dart tem uma história interessante, né? Muitos conhecem o Dart como uma linha compacta da Chrysler, né? Da Mopar, mas o Dart nasce como um carro grande em 1960, se eu não me engano, 60. E ele era uma série básica da linha Dodge, sendo abaixo até em termos de qualidade do que os Plymouths da época, né? Ele era o carro mais básico que você podia ter, era o Dart. Em 63 o Dart passa a ter uma plataforma de corpo A única, que era uma plataforma realmente compacta. O Dartzinho até 66 ali, ele era pequenininho, tinha os faróizinhos redondinhos, né? E o máximo que você poderia ter nele ali era um 273 V8, se não me engano, né? Em 67 o Dart ele toma essas proporções aqui, ele fica mais quadradão, mais moderno, era um carro super moderno para a época. E a plataforma A da Chrysler, ela foi base para diversos carros, não só o Dart, como também o Plymouth Valiant, que foi usado no filme Encurralado, né? Foi usado de base pro Duster, pro Plymouth Scamp, que era uma versão esportiva do Valiant, muito rara, né? E essa plataforma, se não me engano, pelo menos no Dart, ela foi usada nos Estados Unidos até 1975 ou 76, 76. Eu acho que foi usada até 76. Né? Aqui no Brasil, o Dart foi lançado em 1969, né? Final de 69, já como no modelo 70, né? E a base dele era totalmente do Dart 1969 americano. Ele vinha com um painel diferente desse modelo, né? Que tem o painel ali na horizontal ainda, o velocímetro na horizontal, né? O velocímetro deitado. Outra coisa, os Dart GTS doaram os capôs para os nossos Chargers brasileiros, né? Que são os mesmos capôs, né? E no geral o Dart brasileiro ele tinha alguma coisa do Dart americano, mas a motorização dele era única e exclusivamente 318, enquanto aqui nos Darts você tinha muito mais opções de motorização. Por ser um carro que saiu aqui no Brasil, essa miniatura aqui ela é muito cobiçada. É uma miniatura que você não encontra barato. Muito difícil encontrar essa miniatura com preço bom. Eu paguei caro nesse carro, infelizmente, né? Mas é um carro que compensa ter. Não só pela história e por ter sido um modelo nacional. Tanto que meus dois Darts são 68. Eu não esquento muita cabeça com essa questão de ser ou não ser um carro nacional. Mas é um carro que compensa pela beleza, pelas proporções. É uma miniatura muito, mas muito bonita mesmo, tá? Carrão. E eu recomendo a todos os colecionadores aí de carro americano que tentem buscar um com um preço mais decente possível. Mercado Livre não é lugar de procurar Dodge Dart mais, foi o tempo. Sempre foi muito difícil achar esses carros em Mercado Livre e tal, mas talvez garimpando em algum grupo, conversando com um ou outro, às vezes ainda é possível achar Dodge Dart aí ainda com precinho até ok. Então tá aí uma breve história do carro aí, né? Um breve comentário de como é o mercado dessa miniatura aqui no Brasil. É bem acirrado, é bem difícil. Outra coisa também, esse carro aqui no Brasil ele é muito customizado. É muito difícil achar Dodge Dart 1.18, a Raio 61 em perfeito estado de conservação e original. A maioria rebaixa, troca frente, troca traseira, troca roda, larga a roda. É um pouco da ligação também com os Dodge Dart brasileiros. Os caras acabam modificando bastante esses carros aí. Eu sou um cara que, apesar de eu gostar de alguma modificação, não vou mentir, eu tenho um carro modificado na minha coleção. Eu sempre prezo pela originalidade, né? Esse carro aqui, ele é perfeito desse jeito, não tem o que mudar. E agora a gente vai começar aí a fazer os comentários, mostrar os detalhes e etc.
Começando aqui pela frente, vou pegar aqui a grade desse Dodge Dart aqui é incrível, que ela é vazada. Como vocês podem ver, dá pra ver ali o suporte batente do capô, o radiador por trás. Os faróis são muito bem feitinhos, as setinhas também, né? A grade é vazada aqui no meio, mas aqui ela já não é vazada. O Dodge Dart 68 ele tem a frente bem diferente do modelo 69, que foi que saiu no Brasil, né? Que já tem a frente um pouco mais reta, não tem esse rebaixo de forma tão definida, né? Você tem as setinhas quadradas e aqui na lateral as setas são quadradas localizadas bem aqui embaixo. Todos os carros da Chrysler de 68 tem as setinhas redondas. O jeito mais fácil de você ver 68 são as setinhas redondas, que sinceramente são um charme. Aqui a frente muito bonita, você tem a logo do GTS aqui. Uma frente de qualidade incrível, o cromado desse carro é muito bom também. Aqui você tem as rodas, né? Pneus Firestone, rodas Dog Dish com calotas. Aqui você tem o pino aqui para encher o pneu, e o pneu é Headline. Cara, como que esse pneu Headline orna com o resto do carro? Eu sou muito fã. Esse Dodge Dart aqui sempre foi o que eu quis ter. Se eu pudesse escolher uma cor, seria essa cor. Depois de muito tempo garimpando, eu tinha um amarelo, eu acabei conseguindo esse aqui, na cor que eu queria. Carro imaculado, tá muito alinhadinho. Aqui você tem a sigla do 383 GTS, né? Aqui o quebra-sol, que é móvel, tá? Muito sensível, mas funcional. Como vocês podem ver, quebra-sol rebatível, maçanetas, né? Aqui as rodas traseiras. O friso dele é friso do tipo pintado, tá? Não é friso separado, então tem que tomar muito cuidado com o dedão para não ferrar a miniatura, né? Aqui as rodas traseiras, as faixas traseiras do GTS, o bocal do combustível, e aqui é uma visão geral da traseira do carro, muito bonita. Aqui o friso traseiro, escrito Dodge aqui de forma bem discreta. A carroceria desse carro aqui, eu arrisco dizer que ela é 100%. Ela é muito perfeitinha. Não tem nenhum tipo de desproporção, nenhum desacerto. Vou virar a roda dele. É um carro muito bonito, muito bem feito, com os vincos muito certinhos, todos os vincos dele, tudo muito certinho, tudo fecha certinho. As duas saídas de escape aqui, cara, pra mim, um dos melhores raios 61 já feito. Uma pena que esse carro seja tão superfaturado como ele é aqui na Brazuca, né? E essa é a visão geral do Dodge Dart. A pintura dele é muito certinha, tá? A pintura dele é muito perfeita. É um carro que não tem porosidade, não tem nada, não me enche o saco. Muito liso. Cara, que carro liso, cara. E é extremamente prazeroso de ver. Como eu comentei, esses capôs aqui, eles acabaram sendo instalados nos Chargers brasileiros. E a base desse carro aqui é praticamente aí a mesma dos nossos Dojões BR, né? Admirável, uma miniatura extremamente bonita, né? E depois a gente vai falar um pouco aí do motor dele também, né? E eu acho que é importante também comentar que esse carro nos Estados Unidos ele era um carro de baixo custo, tá? Não era um carro caro. Aqui no Brasil, esse carro veio como num segmento de luxo, né? Nos nossos Dartões, né? Dos primeiros, principalmente 69, vieram ali para competir com a Opala Galaxy, né? O público-alvo era diferente, mas nos Estados Unidos, esse era um carro barato. É um carro compacto, barato. E geralmente, quem comprava esse tipo de carro era a vovozinha que queria ir no supermercado, né? Ou aí um pai de família trabalhando numa empresa de publicidade à beira da falência acabava comprando um carro desse. Não nessa versão GTS, que era muito mais cobiçada, mas numa versão standard, né? Lembrando que o Dart saía em várias versões dos Estados Unidos. Ele saía standard, que era a versão 170, que era mais pelada. Ele saía na 270,
que era um pouquinho melhor que a Standard. Ele saía em 67, ele saía GT, que é com motor 273. Acho que em 68 chegou a sair GT também. E a versão Pico, que era a GTS, né? Então, o Dart ele tinha vários públicos abrangentes ali, né? Tanto o cara que não tinha uma renda muito alta, quanto pessoas que só queriam um carro para se locomover de forma bem básica, né? Um carro para ir do ponto A ao ponto B, quanto também alguém que queria esportividade de verdade. Esse carro entregava, o GTS entregava essa esportividade barata, né? O GTS veio num tempo em que a Chrysler não tinha Barracuda, não tinha Challenger, não tinha Pony Car de verdade. Tinha o Barracuda, mas não era o Barracuda E-Body, né? Era aquele Barracuda Fastbackzão que eu mostrei pra vocês, que era basicamente um Dart Fastback, né? Mas eles não tinham um segmento Pony definido, eles não tinham uma carroceria Pony, uma série de Pony. Então o Dart GTS ele entra aí como, entre aspas, o Pony Car da Dodge até o momento, que não tinha o Challenger ainda, né? E o Barracuda entra como uma espécie de Pony Car também, né? Era um Pony Car da Plymouth, né? Mas eles não tinham o mesmo apelo que o Barracuda de segunda geração teve, né? Que é os de 70 e os Challengers, né? Então esse carro ele vinha para cobrir essa lacuna aí de uma rivalidade aí com os Camaros, os Mustang GTs e tal, com esse desenho bem atípico, né? Bem atípico não, mas bem conservador, eu diria. Não é atípico, ele é conservador, ele é quadrado, como os carros da Chrysler eram na época, né? Bem quadrados, né? Com quinas, né? Não era aquela coisa uau, né? Com um corpo de garrafa de Coca-Cola e tal. Ele era bem... Era um carro bem básico, assim, né? Bem... Não é morno, né? Mas ele era um carro que era o que era, né? Era bem simples o desenho, um desenho bem conservador, né? Então, o Challenge, né, e o Cuda, eles vieram para quebrar um pouco esse paradigma, né? Tanto que o Dart empresta algumas coisas da plataforma para o corpo E, assim como o corpo B, era bem misto, né? Mas o Dart, por assim dizer, o design dele, ele não tem esse apelo esportivo, né? Se você tira as faixas desse carro e pinta ele de uma outra cor, põe um capô liso, ele já vira um carro mais conservador, assim, um carro mais de vovó, né? Com linhas mais simples, né? É um carro mais sereno, né? Não tinha aquele apelo. Mas o GTS, ele era diferente. E agora a gente vai falar um pouquinho do motor dele. O GTS, meus senhores, ele é um carro diferente por uma única razão. Ele é um carro de bloco grande, 383. A série GTS, né, que significa Gran Turismo Sport, ela vinha com dois motores. Vinha com 340, né, que era de bloco pequeno, e rendia ali seus 275 HP, 6.000 RPM. E você podia ter o Dodge Dart com essa versão aqui, que era o 383 de bloco grande, de 300 HP. Mas porra, um 383? Sério? Um 383 de 300 HP? Sim. Por que um 383, que geralmente é um motor que chegava a 325, 330 HP, vem só com 300 no Dart? Por um simples motivo, gente. Esse bloco é muito grande para esse carro. Esse carro não foi projetado originalmente para caber um bloco grande. Então, o escapamento era modificado para caber aqui no cofre, e você tinha uma certa restrição quanto à saída de gás, que amarrava um pouco esse motor, e por isso ele rendia menos. Ele tinha um torque absurdo se não me engano, 425 libras, posso estar errado, não lembro de cabeça. Ele tinha 10:1 de taxa, um carburador Carter de corpo quádruplo, né, um FB, tuchos hidráulicos, né? E
pouquíssimos carros com 383 foram feitos. Foram feitos 2100 e alguma coisa, 2102, 2103, se eu não me engano. Então são carros muito foram feitos numa leva baixíssima, sabe? Foram carros que foram feitos muito poucos. Acho que foram feitos 8.300 GTS, se não me engano. Isso desses só 2.000 e poucos 383. Além do GTS, né, do 383. O 383 era o maior motor que você podia ter por meios legais na Chrysler, né? Você tinha o GSS, que era montado em Chicago, lá pelo Mr. Norms, né? Que significa Grand Spalding Sport, né? Ele vinha com 440. Originalmente, todos os GSS são GTS 383 que foram convertidos ali para 440 dentro da faculdade, da concessionária do Mr. Norms lá. E acho que foram feitos só 50 GSS ou 48, sei lá, um negócio assim. Mas esse é o motor dele. Tá com palito aqui porque escapa um para aberto, né? 383 4 barrel na cor azul clássica, mesma cor dos blocos Charge 68. É um motor incrível, tá? A Huawei caprichou muito nesse motor. A gente pode começar a falar aqui primeiramente pela bobina, localizada praticamente na frente do carburador. Aqui tem um distribuidor com avanço, as mangueiras do ar quente, né? Mangueira do radiador. Aqui tem o ventilador do ar quente, né? O rotor, motor de limpador, relé, servo-freio. Lembrando que esse carro não vinha com hidrovácuo. Engraçado que esses carros nos Estados Unidos eles vinham meio subequipados, né? Aqui no Brasil o Dart, a maioria vinha com servo-freio. E em 69, inclusive, acho que o servo-freio era localizado aqui na frente. Se não estou me enganado, depois ele vem para a parede de corta-fogo, os primeirões mesmo, né? Reservatório aqui de água do limpador. Cara, no geral, um motorzaço, tá? Coletor de admissão, bomba d'água, bateria, que tem a parte de cima do capô, né, com os detalhes de estamparia. Esse carro tem dobradiças dogleg, mas o original também tinha, não tinha dobradiça tipo estilo pantográfico. Tu tem muito detalhe aqui de fiação, cara. Tu tem aqui o detalhe do respiro aqui, né? Da tampa de válvulas. Cara, simplesmente incrível. Não tem o que falar, né? Que você tem os detalhes da fiação vindo ali do motor do limpador. Cara, tu tem um detalhamento muito bom aqui. É um cofre bem recheado, bem bonito. Claro, era um carro básico. Então esse carro não tinha direção hidráulica e nem ar. Você tem que só um alternador mesmo, que é a buzina, o radiador com ladrãozinho ali. E é um bloco grande, né? Então o escapamento fica ali praticamente colado ali na caixa de roda dele. Mas no geral, carro muito bonito. Lembrando que para 1968 o Dart poderia sair com o motor 170, que era Slant Six, o 225 Slant Six, o 273, o 318, o 340 e o 383. Vou estar deixando essas informações aqui do lado, né? Mas realmente é um motor muito bonito, dá muito gosto de ver quando você abre o capô. E uma outra coisa que eu não sei se vai dar para mostrar para vocês é a hélice que gira. A hélice do radiador ela é ativa. Vou tentar mostrar para vocês. Não sei se deu para ver. Se não deu para ver, quando eu virar o carro vocês vão conseguir ter uma ideia aí. Mas o motor do Dodge Dart no geral é isso aí, muito bem feito, né? Bloco grande. Agora vamos falar um pouquinho da interna. Vamos falar um pouco aqui da interna do Dodge Dart. Deixa eu conferir, tá com o flash ligado à câmera. A interna desse carro é muito bem feitinha, tá? Eu acho que eu poderia ter um pouco mais de atenção no volante. Mas no geral ele é bem bonito. Ele tem um painel horizontal que não saiu aqui nos nossos Darts brasileiros, né? Ali com velocímetro, marcação de temperatura, de combustível, né? Muito bacana.
Você tem ali a chave de seta também. Interior bem lisinho, bem bonitinho. Aqui você tem a forração de porta com pino, tudo muito simples. O Dart ele era um carro simples. Aqui inclusive você tem a plaquetinha dele aqui, no pé da coluna. Em alguns modelos vinha aqui no painel, né? O número de chassi e tal. E no geral é um interior muito bonitinho, muito bem feitinho, com cinto de segurança. Aqui você tem o banco de trás também muito bem feito, muito bem ornado. Lembrando que era um carro compacto, então você não tinha aquele espaço, né? Tinha espaço para os padrões brasileiros, sim, era uma banheira para os padrões brasileiros, mas para eles era um carro pequeno, né? Que tem um console central, né? Vou dar a volta aqui. E aqui você tem o lado carona. Lembrando que o quebra-sol deles é retrátil, tá? E tu tem ali a forração de teto também bem básica. Vou fechar a porta aqui. E aqui dá pra gente ver a forraçãozinha de teto. Pá, detalhamento ali muito bom. A alavanca de marcha com essa posição um tanto estranha, né? É quase um L, né? Quase em 190 graus. Ela é funcional, tá? Ela tem uma mobilidade mínima, que é lógico que você não pode forçar para quebrar, né? Mas é bem interessante ver que a Huawei pensou nesse tipo de coisa, né? De você encostar na peça e ela funcionar. Eu acho que é isso que faz os Huawei serem tão fascinantes, né? Essa funcionalidade discreta que tem neles, né? Aqui o banco rebatível e ali o banco de trás. Não sei se vai dar para vocês verem bem. A câmera tá uma bosta. Eu vou tentar pegar ele e botar um pouco mais diante da luz solar aqui. Ah lá. Não sei se vocês conseguem ver. Ah, não vai conseguir ver não. Mas é um banco de trás muito bonito. Mas no geral, a interna do Dart é muito bem feita. E vamos falar do porta-malas. O porta-malas aqui do Dodge Dart, ele é bem legal. Você tem aqui o bucal do tanque. Você tem esse detalhe aqui nas quinas em preto. Eu estou segurando ele com o dedo, que ele não para em pé, né? Aqui você tem o detalhe do batente também, das borrachas. Cara, muito legal. Aqui você tem as marcas de estamparia. Ali a barra em X, né? O estrutural do carro ali por trás ali da capa. E, cara, muito bacana, viu? Não deixa a desejar não, porta-malas muito bonito, né? Agora vamos falar um pouco ali da parte inferior do chassi. Aqui uma última olhada no interior e na lateral, pra gente vir falar um pouco do chassi do carro. Esse Dart, ao contrário dos outros modelos, né? Ele é todo vermelho por baixo, ele não tem aquele detalhamento de primer aqui no meio, ele é todo vermelhão, né? Eu tô nem aí, eu gosto pra caramba, tá? Que a gente tem a famosa suspensão por barra de torção, né? É o mesmo chassi do Dart brasileiro, tá? Mesma coisa, mesmo padrão, tudo igualzinho. Suspensão por barra de torção, né? Rodas esterçantes, né? Bandeja de suspensão, barra estabilizadora dianteira. Aqui você tem a canga dianteira, suporte do radiador, né? E aqui a caixa 833 manual aí. Tudo pintado de uma cor só. Aqui você tem um motor de arranque, né? E aqui tu tem um diferencial traseiro, né? Um 8 por 3/4 funcional. Não sei se vai dar para vocês verem a hélice rodando ali. Mas aqui tá o cardan funcional. Olha que legal. Feixes de mola, tanque de combustível e caixa do step. A estamparia é a mesma do Dodge Nacional, inclusive aqui você tem aqui esses detalhes, essas estampas no assoalho, é tudo muito igual. Sistema de silencioso, as ponteiras de escape, né, os pássaros cantando lá fora, o suporte do câmbio, né? Aqui tem o Daimler Chrysler aqui escrito aqui, Diecast Promotions, né? Tá aqui 2003, então uma miniatura de 22 anos de idade.
Olha que o estado é impecável, cara. Acho que é um dos primeiros Darks que foram feitos, os primeirões. E muito impecável. Outro detalhe muito legal é que os primeiros Raio 61, eles tinham o paralama separado. Isso era muito legal. Eles são removíveis. Eu acho que isso dava um charme pro carro. Como eu disse, o diferencial aqui era um 8 por 3 quartos. Vinham com relações variadas, né? 391, 323 e 355. Com opção de Sorry Grip, né? Eu já até decorei essas relações. E no geral, esse é o chassi do bicho aí. Tá? É um carro A-body, né? Como eu já falei com várias vezes em outros vídeos, era um carro de corpo A. E ele é muito legal mesmo. É totalmente diferente dos Chargers e dos Cudas. Tem vídeo disso no canal, inclusive. Depois vocês dão uma olhada lá que vocês vão achar. E é muito bacana, né? Inclusive é tão legal que até os pininhos, né? Os 5 pinos que prendem a roda no eixo, eles são vermelhinhos. Cara, esse carro é muito bacana, é muito prazeroso mesmo de ver esse Dart aqui. E agora vamos para as considerações finais aí. Bom, nas considerações finais, posso dizer que esse carro ele é muito empolgante, ele é muito legal, muito prazeroso de ver, muito prazeroso de ter também, tá? Eu sou muito fã de Raio 61. Os Darts foram carros que eu demorei um tempo para ter na minha coleção, pra falar a verdade para vocês. Foi um carro de difícil aquisição. Foi um carro que eu tive que tomar um pouco de coragem para comprar, inclusive, porque você não achava ele com preços bons, né? Mas hoje, olhando para esse carro aqui, eu vejo que valeu muito a pena. Né? É uma miniatura que eu não me desfaço por nada. É um carro que eu gosto mesmo, como todos os Dodge e Chrysler, né? Um fã de Chrysler. Então era meio imprescindível ter um desses. Como eu disse, é um carro que é um pouco mais difícil de achar com preço bom. É um carro que você soa mais para ter. É um carro mais sofrido de adquirir. Mas que vale a pena, como vocês viram ali em questão de detalhamento. Né? É um carro que sempre foi caro. Quando eu comecei há mais de 10 anos atrás, esse carro já era 600 pilas. Né? E hoje, pô, você vai no Mercado Livre, você vê carro desse por 1.500, 1.600, 2.000. Não vale. Não vale. Não tem como você falar que uma miniatura de um Raio 61 pode valer isso tudo. Mas, às vezes, por fora, você consegue achar preços melhores. Claro, com muita pesquisa, muito garimpo, muita encheção de saco. Mas acho. E vale a pena. Vale a pena, às vezes, esperar, procurar, estudar, garimpar. Porque são carros realmente aí muito legais. Né? Então, fecho o vídeo por aqui. Com esse belíssimo Dodge Dart. E até o próximo vídeo, né? Vou escolher um carro bem bacana aí para o próximo vídeo. Valeu!